Graça e paz a todos, muito bem-vindos. Mensagem de Robert Charles Sproul: O fruto do Espírito. Os dons do Espírito Santo são fascinantes. Ser uma pessoa dotada é receber elogios da parte de nossos semelhantes por causa de nossas realizações ou habilidades. Por essas razões e talvez por outras, os dons do Espírito recebem muito mais atenção em nossa cultura do que o fruto do Espírito. Os diversos frutos do Espírito parecem estar condenados à obscuridade, ocultos na sombra dos dons mais preferidos. No entanto, é a evidência do fruto do Espírito que marca nosso progresso na santificação. Naturalmente, Deus fica agradado quando exercemos devidamente os dons que o Espírito Santo nos concedeu. Mas penso que Deus fica ainda mais satisfeito quando vê seu povo manifestar os vários aspectos do fruto do Espírito. Paulo exortou aos crentes da Galácia, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vida cristã é uma peregrinação. Usando a linguagem das Escrituras, é uma viagem que se faz a pé. O ato de andar é um modo relativamente lento de transporte. A maioria de nós move-se ao longo dessa estrada com velocidade de uma lesma. Não corremos e nem saltamos o curso cheio de obstáculos da tentação. Há barreiras que impedem o nosso progresso. A cada ponto enfrentamos os sacolejos provocados pela carne. Foi Paulo novamente quem escreveu, Gálatas 5,17: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É aí que se trava a batalha. O velho homem arma-se contra o novo homem. A natureza pecaminosa da carne luta por sufocar a influência do Espírito Santo. Embora essa guerra seja interna e invisível, há claros sinais externos da carnificina provocada pela batalha. Quando o Espírito é vitorioso, vemos o fruto do Espírito. E quando a carne vence, também percebemos a evidência externa. Antes de Paulo discorrer sobre o fruto do Espírito, primeiramente ele fala das obras da carne. As obras da carne fazem violento contraste com o fruto do Espírito. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A lista das obras da carne é crucial por duas razões. Primeiramente, oferece o contraste já mencionado com o fruto do Espírito. E, em segundo lugar, identifica as práticas pecaminosas que, conforme o apóstolo enfatizou, mediante repetição, caracterizam os não regenerados e os perdidos. Naturalmente, é possível que uma pessoa regenerada caia em qualquer desses pecados por algum tempo. Cada um desses erros tem sido manifestado em um tempo ou outro pelos maiores santos. Mas não são características do crente. Todavia, se esta lista caracteriza a conduta de uma pessoa, isso é prova de que ela não foi ainda remida. Visto que esta lista é acompanhada por uma advertência tão dura, é importante que demos breve definição a cada um dos pecados mencionados na mesma. Primeiro, prostituição. O primeiro pecado a ser mencionado é aquele que foi proibido no 7º mandamento. Envolve a violação da santidade do casamento por meio de relações sexuais ilícitas. Segundo, impureza. Envolve desde a fornicação até os abusos sexuais contra o próprio corpo. Usualmente está associado ao contato sexual entre pessoas solteiras.
Neste texto, entretanto, tem um sentido mais amplo, incluindo o contato sexual ilegítimo, no sentido mais lato da palavra. Atos homossexuais estão incluídos. Terceiro, lascívia. Há aqui um sentido sexual implícito. Reflete um tipo de comportamento que a linguagem popular chama de imoral. Quarto, idolatria. Está em foco a adoração pagã aos ídolos ou deuses falsos. A idolatria, em seu sentido mais amplo, pode incluir tais coisas como a adoração às possessões materiais. Quinto, feitiçarias. Isso envolve a prática da magia, bem como imiscuir-se com práticas proibidas, tais como o espiritismo, a adivinhação, a astrologia e coisas semelhantes. Sexto, inimizades. Isso reflete um caráter marcado pela hostilidade, pelo rancor, pela falta de amor. Sétimo, porfias. Isso é visto nas atitudes de desafio. Aquele que gosta de porfias é contencioso, argumentativo e combativo. Vive sempre pronto a desafiar outras pessoas. Oitavo, ciúmes. O ciúme reflete um espírito egocêntrico que despreza as realizações ou vitórias de outras pessoas. As obras de Números 6 a 8 provavelmente são aqueles pecadilhos dos crentes, talvez porque tão facilmente podem ser escondidos ou justificados pelo crente faltoso. Nono, iras. São as explosões de cólera. Indica um caráter caracterizado pelos repentes de mau gênio. Décimo, discórdias. Aponta para um espírito contrário às opiniões de outras pessoas. 11º, dissensões. Isso não elimina formas legítimas de dissentimento. Antes, caracteriza-se por um espírito contencioso que vive ferindo o próximo, criando inimizade entre as pessoas. 12º, facções. São as várias formas de partidarismo, criadas sem verdadeiras razões para divisões artificiais. Envolve a escolha voluntária de opiniões que vão contra a verdade estabelecida. Inclui mais do que os erros teológicos, pois também pode referir-se a erros de atitude ou de comportamento. 13º, invejas. Envolve o desejo de possuir o que pertence a alguma outra pessoa. Pode incluir a má vontade para com aqueles que desfrutam de certos benefícios. 14º, bebedices. Refere-se ao uso intemperado de bebidas alcoólicas e, por implicação, o uso de drogas. 15º, glutonarias. Isso envolve um estilo de vida que consiste em festins selvagens, que aprecia orgias sem qualquer limite. Em contraposição às obras da carne, Paulo mostra no que consiste o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesta passagem bíblica, o apóstolo dos gentios exibe o modelo de autêntica retidão. Esse fruto bom é designado como fruto do Espírito. Fruto é algo que é produzido em nós. Não vem de nós mesmos. Em nós mesmos somos apenas carne. As obras da carne são o fruto da carne. A carne para nada aproveita. Martinho Lutero declarou que nada não é a mesma coisa que um pouco de alguma coisa. Qualquer coisa viva gera outro ser vivo a ela parecido. O produto vem do produtor. A progênie recapitula a ontogenia. Somente o Espírito Santo pode conceber e produzir o fruto do Espírito. Podemos ser habilidosos pregadores, mesmo sem o Espírito. Podemos ser gênios teológicos segundo a carne. Podemos ser oradores dotados de línguas de prata, mesmo à parte da graça divina. Mas a única fonte originária do fruto do Espírito é a obra do Espírito que atua em nós. Não é por acidente que o fruto do Espírito não é elevado em nossas fileiras como o teste mais elevado da retidão. Resta ainda tanta carne em nós
que preferimos seguir outro padrão qualquer. O teste do fruto do Espírito nos parece elevado demais. Não podemos atingir o mesmo. Portanto, dentro de nossas subculturas cristãs, preferimos elevar algum teste inferior pelo qual possamos medir a nós mesmos com maior sucesso. Podemos competir uns com os outros com maior facilidade se misturarmos alguma carne com o Espírito. Quão difícil para nós é sermos medidos segundo o nosso amor. E, por favor, que nenhum de meus leitores me avalie pelo padrão da gentileza. Sou impaciente demais para merecer a paciência como meu padrão de desenvolvimento. Para mim é mais fácil pregar do que tolerar. Para mim é mais fácil escrever um livro sobre a paz do que praticar a paz. O fruto do Espírito inclui uma lista de virtudes que, à superfície, podem parecer lugares comuns. João Calvino falou em virtudes que os pagãos não regenerados são capazes de exibir em certo grau. Ele descreveu os direitos civis alcançados pelo homem natural. Mediante a graça comum de Deus, criaturas caídas exibem uma forma externa de retidão. A retidão externa é aquela que, externamente, corresponde à lei de Deus, mas a qual faltam os motivos saídos do coração que dispõem o indivíduo para com o amor de Deus. Os incrédulos podem amar mediante um afeto natural. Os maridos incrédulos têm um afeto natural por suas esposas. As mães incrédulas têm um afeto natural por seus filhos. A música secular exalta a virtude do amor. Assim também, as demais virtudes mencionadas como fruto do Espírito podem ser manifestas entre os ímpios. Havia momentos em que Adolf Hitler era bondoso. Stalin tinha exibições momentâneas de gentileza. Faraó do Egito dos dias de Moisés tinha lapsos em que demonstrava paciência. Em nossos próprios dias, os mórmons são conhecidos por mostrarem-se equilibrados, temperados. Aqui jaz o problema. Se os incrédulos podem exibir as virtudes mencionadas na lista do fruto do Espírito, como podemos saber se a presença dessas virtudes, de alguma maneira, indica a presença do Espírito em nossas vidas? Nenhum único fruto do Espírito, externamente exibido, serve de prova de regeneração. Talvez seja por causa da facilidade da confusão entre a retidão civil e o fruto do Espírito, que os crentes tendem por procurar em alguma outra coisa indicadores da verdadeira piedade. A Bíblia, porém, não nos permite ceder diante dessa tentação. O Espírito Santo é quem produz fruto autêntico. É a sua obra que nos convém cultivar na vida, visto que até os incrédulos podem ser bondosos, gentis, pacificadores, etc. Os crentes com frequência concentram sua atenção sobre preocupações como uma prédica eloquente, escrever bem, etc. Ser bondoso, mostrando assim o fruto do Espírito, de maneira a não chamarmos a atenção do próximo. É menos dramático, mas provavelmente é melhor do que sermos excelentes pregadores, autores religiosos, cantores evangélicos e etc. Precisamos aprender a discernir entre a retidão civil e o fruto do Espírito. A diferença é mais do que a diferença quanto ao grau. É uma diferença quanto à espécie, igualmente. O fruto do Espírito é algo incomum e extraordinário. Para exemplificar, é a diferença entre um amor comum e um amor que é incomum, entre o amor ordinário e o amor extraordinário, entre o amor natural e o amor sobrenatural. Amor. O fruto do amor, nascido do Espírito Santo, é um amor transcendental. Eleva-se bem acima da virtude comum dos afetos naturais. É o amor bíblico, o ágape, o amor que é tratado como uma rapsódia, um fragmento de poesia no capítulo 13 de 1 Coríntios. Uma coisa é amar os amáveis, mas é coisa inteiramente diferente amar os próprios inimigos. O amor natural é como o ouro misturado a bastante refúgio. É maculado pelos interesses egoístas.
É misturado com o chumbo da inveja e com a liga da rudeza. É um amor incoerente. Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz-nos que o amor não inveja, não se vangloria e não exibe orgulho. Não é rude, nem busca seus próprios interesses e nem se ira. Não guarda registro das ofensas recebidas e nem se deleita no mal. O amor não pode ser definido pela abstinência simplista das bebidas alcoólicas, das danças, da maquilagem, do cinema, do jogo de baralho e de coisas semelhantes. Foi a inveja que requereu a cruz de Cristo, e não o batom. Foi a cobiça que exigiu a expiação, e não o jogo de pôquer. Foi o orgulho que demandou a necessidade de propiciação, e não o cinema. Alguns estudiosos têm descrito o amor como amor incondicional. Esse conceito pode ser ou uma moeda de ouro puro ou uma pedra dourada na sacola de truques dos fraudulentos. Ao mesmo tempo, pode ser autêntico ou grosseiramente falso, dependendo de como é entendido. O pregador que sorri benignamente no púlpito, assegurando a seus ouvintes que Deus o aceita da maneira como você é, está dizendo uma mentira monstruosa. O reino de Deus é muito mais rigoroso em seus requisitos do que a vizinhança. O evangelho do amor talvez nem seja o biscoito adocicado com a sacarina da graça. Deus não aceita o homem arrogante em sua arrogância. Ele volta suas costas santas para os impenitentes. Para dizermos a verdade, ele demonstra amor para com suas criaturas decaídas. Mas esse amor tem santas demandas. Devemos achegar-nos a ele de joelhos, com um coração contrito. Jonathan Edwards falou do amor como segue: se o amor é um resumo do cristianismo, então, por certo, aquelas coisas que combatem o amor são excessivamente impróprias para os crentes. Um crente invejoso, um crente malicioso, um crente frio e duro de coração é o maior absurdo e contradição. É como se alguém falasse em brilho escuro ou em uma falsa verdade. Um de meus professores, o Dr. John Gerstner, declarou de certa feita sobre a manifestação do amor HP na vida do apóstolo Paulo. Ele usou as 4 letras do nome de Paulo em inglês. Paul, como um acróstico que descreveria o caráter do apóstolo. O P representava a palavra poluído, visto que Paulo descreveu a si mesmo como o principal dos pecadores. O A representava o seu ofício apostólico, mas o U e o L é que representavam as características mais relevantes. O U referia-se à dedicação inflexível, em inglês uncompromising dedication, a verdade, ao passo que o L referia-se à qualidade do amor, em inglês love. Gerstner colocava a questão como segue: não é que digamos que Paulo era inflexível, mas amoroso. Antes dizemos que Paulo era inflexível e, portanto, amoroso. O amor espiritual é desenvolvido por Deus em nossos corações. Somos capazes de amá-lo porque ele primeiramente nos amou e porque é o seu amor que é derramado em nossos corações. Esse amor transcende a nossos afetos naturais. Flui de um coração que foi mudado por Deus, o Espírito Santo. Alegria. A alegria é mencionada como um dos aspectos do fruto do Espírito. Essa alegria não é aquela explosão de alegria que encontramos no momento em que nosso time de futebol ganha o campeonato. À semelhança do amor HP, a alegria cristã é uma alegria transcendental, uma alegria nascida da bem-aventurança. Um incrédulo experimenta emoções positivas que evocam sorrisos, mas nenhum incrédulo jamais experimentou a alegria beatífica da salvação. A alegria do Espírito é permanente. Talvez o vencedor do campeonato de futebol deste ano seja rebaixado para a 2ª divisão no ano que vem, mas a alegria da salvação dura para sempre. A vitória que Cristo ganhou para nós não é temporária. O Salvador nunca teve um ano ruim. A alegria do Espírito tanto é estável quanto anima.
É o tipo de alegria que continua em meio ao sofrimento, tem profundidade, penetra na alma, manda o desespero para o exílio e bane o pessimismo. Produz confiança sem arrogância, coragem sem bravatas. Jesus de Nazaré foi capaz de chorar. Não obstante, suas lágrimas não podiam dissolver a alegria que ele experimentava na casa de seu Pai. Regozijamo-nos em nossa esperança. Nossa esperança não está na fantasia do sonhador, mas na segurança dos redimidos. É a alegria daqueles que têm ouvidos para ouvir o mandamento do Salvador. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Paz. A paz conferida pelo Espírito é igualmente transcendental. É a paz Shalom, que todo judeu almejava. Ultrapassa em muito aquilo que Martinho Lutero chamava de paz carnal, a paz oferecida pelos falsos profetas de Israel. Não é a paz acovardada, conquistada pelo apaziguamento. Antes é uma paz operada por uma vitória permanente. Quando as guerras terrenas terminam e os tratados de paz são assinados, sempre continuam tréguas intranquilas. Geralmente permanece um estado de guerra fria, ao mesmo tempo em que o mero pipocar de armas de fogo pode assinalar o começo de novas hostilidades. Há uma vasta diferença entre dois diplomatas a cumprimentar-se e a declarar: obtivemos a paz em nossa época, e Jesus, inclinado por sobre uma mesa, a dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. O legado de Cristo é a paz. A paz é a herança que recebemos da parte do Príncipe da Paz. É uma paz como o mundo não pode dar. Essa paz é uma paz duradoura que ninguém pode arrancar de nós. O Espírito Santo nos dá uma paz interior, uma paz que ultrapassa todo entendimento. Porém, a paz que Cristo nos dá é infinitamente mais valiosa do que a paz mental. Transcende a imperturbabilidade dos filósofos estoicos e a ataraxia dos epicureus. É a paz que emana de nossa justificação. Uma vez justificados, temos a paz com Deus. Temos ouvido e recebido o Evangelho. Temos ouvido o chamamento da trombeta de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, verso 1 e 2. O pior holocausto da história é o da guerra entre o Deus Santo e suas criaturas rebeldes. Para o crente, porém, essa guerra terminou, de uma vez por todas. Podemos continuar a pecar e incorrer no desprazer de Deus. Podemos entristecer o Espírito Santo, mas nunca mais ele declarará guerra contra nós. A paz foi assinada para nós na cruz do Calvário. Longanimidade, paciência. Outro aspecto do fruto do Espírito é a longanimidade, ou seja, a paciência profunda. Essa virtude espelha e reflete o caráter de Deus. Não tem lugar para as explosões de mau humor de uma personalidade de pavio curto. A longanimidade é lenta para irar-se. Suporta bem os insultos e as malícias de outros. Desconhece por inteiro um espírito de julgamento. Esse é o estofo do qual Jó foi feito. Ele declarou: eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Jó 13:15. Tem a capacidade de esperar. Esperar é difícil. Esperamos aviões e ônibus. Esperamos pelo correio e por visitantes. Esperamos que Cristo retorne. Esperamos pela promessa de sua redenção. O crente rejeita o espírito do pragmatismo. Ele vive em termos de alvos a longo prazo. Ele abstém-se do que é meramente expediente. Ele entesoura tesouros no céu. Ele se dispõe a esperar a hora de Deus. O Espírito é paciente com as pessoas.
O fruto que ele nos dá nos capacita a nos tolerarmos uns aos outros. Não exigimos a santificação instantânea de nossos irmãos. A paciência e a longanimidade não se atira contra o argueiro no olho de nosso irmão. Os crentes dirigidos pelo Espírito estão casados ao amor que cobre uma multidão de pecados. Benignidade. Jesus era forte e terno. Quando ele se encontrava com os poderosos e arrogantes, ele não pedia e nem dava trégua. Quando ele se encontrava com os fracos e quebrantados de coração, ele se mostrava terno. Ele nunca partiu uma cana quebrada. Sua reprimenda contra o pecador era suavizada com a benignidade. João 8:11. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Foi a sua resposta a uma mulher humilhada. João 8:11. O juiz de toda a terra não era severo em demasia. Ele não se alegrava ferozmente na condenação. A benignidade é uma virtude da graça. Envolve a disposição de manter o próprio poder e a própria autoridade sob controle. Não esmaga o fraco. Ela é cheia de consideração e é bondosa. Manifesta o julgamento do amor, temperando a justiça com a misericórdia. Bondade. A bondade incorpora uma integridade pessoal básica. O fruto do Espírito promove uma pessoa inculpável. A bondade é um termo relativo. Alguma coisa ou alguém é bondoso para outrem em relação a algum padrão. O padrão final da bondade é o caráter do próprio Deus. Foi isso que Jesus disse ao jovem rico: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Lucas 18:19. Não obstante, a qualidade da bondade é implantada nas vidas em que o Espírito Santo opera. Ele forma dentro de nós a bondade. Embora nossas melhores obras permaneçam maculadas pelo pecado, não obstante, uma mudança real é operada dentro de nós. Na salvação, tanto ganhamos a cura como o perdão. Ele nos está curando. Deus não somente nos declara justos, pela imputação da justiça de Cristo, mas também veio residir em nós para tornar-nos aquilo que Ele nos declara ser. A santificação segue-se à justificação. Essa santificação é tão real como a nossa justificação. E um dos aspectos do fruto do Espírito é a bondade. Fidelidade. A fé é um dom de Deus. E é igualmente um fruto do Espírito. A fé mediante a qual somos salvos não é de nossa própria lavra. Ela vem de Deus, mas vem para nós e é exercida por nós. O Espírito Santo é quem opera a fé em nós. Essa é a fides viva de Lutero, a fé viva que produz obras de obediência. Ter fé é confiar. Significa mais do que acreditar em Deus. Significa confiar em Deus. O fruto do Espírito envolve o confiar a Deus as nossas vidas. Mas o fruto da fé envolve mais do que a mera confiança. Significa que nos tornamos dignos de confiança. Uma pessoa de fé é não somente uma pessoa que confia, mas uma pessoa que merece confiança. Seu sim significa sim, e seu não significa não. Ele mantém a sua palavra, ele paga suas contas, ele satisfaz as suas obrigações, ele é fiel, ele é leal. A fidelidade é uma marca de seu caráter. Mansidão. A mansidão é uma virtude piedosa. Um homem manso é um homem gentil. Ser um homem gentil é estar tendo Cristo como modelo. Pesquisas de opinião pública em revistas femininas repetidamente revelam que as virtudes gêmeas que as mulheres mais desejam nos homens são a força e a ternura. A gentileza e a mansidão não devem ser confundidas com a fraqueza. Moisés era homem extremamente manso. Em outras palavras, ele possuía a qualidade da humildade. Ele sabia quem era. Ele era ousado sem ser arrogante. Aos mansos é prometido o mundo. Cristo promete que os mansos herdarão a terra. A mansidão é o reverso da gentileza.
Essas qualidades andam de mãos dadas, casadas por um espírito de humildade. Deus concede graça aos humildes. É uma graça que desperta mais graça ainda. Domínio próprio. O último aspecto do fruto do Espírito em nossa lista, que consiste em domínio próprio, é oriunda das outras virtudes. A falta de modéstia, o extremismo e a ostentação não se ajustam ao domínio próprio. Manifesta-se aqui o nível moderado do autocontrole. O espírito não é rude e nem imperioso. Ele nem é violento e nem grosseiro. Esses são aspectos diversos do fruto do Espírito Santo. Essas são as marcas genuínas da piedade. Essas são as virtudes que vemos eminente e vividamente modeladas nas vidas dos crentes maduros. Essas são as virtudes que nosso Senhor quer que cultivemos. Essas são as virtudes que, ao mesmo tempo, são dons de Deus. Deus promete recompensar essas qualidades em nós, não porque fluem de nossa retidão intrínseca, mas porque, conforme Agostinho colocou, Deus se agrada em coroar seus próprios dons. Amém. Mensagem de Robert Charles Sproul. O fruto do Espírito.